Nós estamos falando sobre o tema de hoje, que é abuso infantil. E está chegando mais uma matéria. Olá, um ótimo dia para você que está acompanhando o Vida e Você de hoje. Hoje fazendo um alerta, né, gente? Falando sobre esse assunto que nós não gostaríamos, mas temos a necessidade de falar, que é o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças. Para a gente seguir nessa temática, eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios para uma entrevista a Estefânia Castro, que é psicopedagoga, especialista em educação infantil. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite e obrigada por me dar esse espaço para alertar. Nós precisamos acordar para esse tema, né? Muitas pessoas acham que isso não vai acontecer na casa, que isso vai acontecer na casa do vizinho, que isso não está perto, mas pode estar mais perto do que a gente imagina. Estefânia, o abusador, ele não usa um crachá de abusador. Ele não tem cara de abusador, mas ele tem um perfil, porque infelizmente os casos são milhares, milhões ao redor do mundo. Então os especialistas já conseguiram traçar um possível perfil para que nós adultos possamos ficar alerta. Que perfil é esse? Então, só a título de conhecimento, né, do começo do ano até agora, 4 meses já foram denunciados 800 casos de violência infantil. Só 4 meses, né? E de abril para cá. E o perfil desse abusador, o índice daquele que tem a cara, como você disse no começo, não tem cara. O índice para aquele que tem cara, que é estranho, que é mais recuado, né? Esse índice é mínimo. Por quê? Porque o abusador, ele é gentil, ele é cordial, ele é o legal, é o titi legal, ele é muito envolvente. E aquela pessoa que promete aquilo que a criança precisa ouvir nas fases diversas que a criança passa. Então, aquela pessoa que você não conhece tão a fundo, ou conhece, mas assim, tem aquele receio, né? Eu costumo dizer que mãe tem algo, faro, né, que é específico de nós, mulheres, né? Nós temos essa sensibilidade. E essa sensibilidade nos leva a perceber quando nós estamos deixando as nossas crianças num lugar, num momento em que elas podem se tornar vítimas, né? Então, cuidado. Cuidado para aquela pessoa que é muito boazinha, muito solista, né? Tem um caso de uma mãe que perdeu o esposo, ficou viúva e tinha um menino por volta de 5, 6 anos. E aproximou dela uma pessoa, né, um homem muito solícito, que no primeiro momento ele ajudou muito na questão da paternidade, né, daquela criança que estava sem a figura do homem. E ele foi de uma certa forma, né, e é um dos perfis, né, uma das características do perfil do abusador, ele conquista a todos. Então você fica tão à vontade, dúvida, você fica à vontade, você pensa, nossa, esse aqui eu confio, eu posso descansar, né? E não é assim, né? Nós precisamos desconfiar das pessoas. O mundo não é um mundo cor-de-rosa, né? O mundo de Bob, tudo lindo, maravilhoso, não é isso. Nós precisamos ter aquela malícia de perceber quem é aquela pessoa que está tão próxima do meu filho, da minha criança, do meu sobrinho, né? E aí a gente vai percebendo a mudança no comportamento da criança. Quais são os cuidados básicos que os adultos que convivem com crianças precisam ter para evitar abusos? Então, a gente diria que a criança que é mais suscetível é aquela que fica só. Né? Aquela que precisa ficar na casa de alguém, de um vizinho, de um parente para os pais trabalharem. Aquela que vai para a escola e volta sozinho. Então essas crianças são suscetíveis.
E por que eu falo isso? Porque família precisa estar de olho na criança. A gente precisa entender que a criança, ela não tem voz. E nós estamos aqui para erguer a voz delas. Uma voz muito importante na proteção das crianças, nesses casos, é a voz dos professores. Sim. Todos os anos, nós aqui do Vida e Você fazemos reportagens de alerta acerca desse tema. E a gente sempre aponta para a figura do professor, do quão importante é o professor na vida de todas as crianças, obviamente, mas trazendo para o nosso tema da criança que sofre o abuso. Por que o professor tem esse papel? Muitas vezes as crianças, elas não conseguem relatar o que está acontecendo para os pais. E por diversas situações, por medo, por vergonha e por achar que não vai ser compreendido. E na escola, pode ser que ela ache um momento, que um adulto leve esse assunto e criança não consegue esconder por muito tempo, né? Eles são muito claros, muito simples, muito transparentes. E algo que é muito bom que a escola tem de parceria nessa causa tão nobre que nós estamos defendendo hoje, vamos defender aí por todo o tempo que a gente tiver como erguer a voz das crianças, é o desenho. Então, na escola tem momentos em que a gente favorece esse desenho. E esse desenho não é um desenho intencional, pode ser até um desenho intencional no sentido de trazer um tema, mas nós proporcionamos também muitos momentos de desenho livre. E são nesses momentos que os desenhos livres, eles vêm e nos apontam algo. Então é uma situação que a criança está se desenhando e nos locais, né, dos órgãos genitais eles fazem uma marca bem forte, com uma cor bem escura, uma cara triste, né? Não só a marca, mas às vezes eles desenham ele tudo, mas um rostinho triste. E quando nós estamos nessas situações, né, eu como pedagoga, sempre quando algo me chamava atenção nos desenhos, eu ia atrás, né? Porque às vezes a criança desenhou, te entrega, vai embora. No outro dia, eu chamava a criança. E nesses momentos nós íamos perguntando, né? Tirando deles o porquê daquela carinha triste, o porquê que eles riscaram os órgãos genitais, e aí a gente ia percebendo, né, o que estava atrás de um desenho. Então, a escola é um lugar que traz muito essa parceria e traz muito esse contexto do que estão vivendo lá e que eles trazem para a escola. Por quê? Porque a criança é inteireza, né? Eles não conseguem separar as coisas. Então, eles mais que depressa, com assuntos que estão ligados ou não, eles acabam nos contando sim. E aí é quando a escola entra para trazer uma solução. Nós estamos aqui para ajudar as crianças. Você falou uma palavra, parceria. A gente sabe que a escola, por mais que seja fundamental no combate ao abuso e à exploração de crianças, ela sozinha não consegue. Quando a gente fala de parceria, que parcerias são essas que, somadas à ação da escola, podem evitar o abuso, dar fim ao sofrimento daquela criança? Quais parcerias são essas? Então, a primeira parceria que nós temos que ter são com os pais. Porque muitas vezes os pais sabem, mas não denunciam. E isso é uma marca muito forte na vida da criança. Por quê? Porque ela sabe que a mãe sabe, ela sabe que o pai sabe, que a família tem conhecimento, mas ninguém a ajuda. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber e entender é que a família precisa estar a par e disposta a ajudar. E depois os profissionais da área. Por quê? Porque nós sabemos que um abuso, a criança, quando acontece isso, né, ela passa por essa situação, ela carrega isso pela vida toda, né? Não tem como esquecer isso que aconteceu. Não tem como esquecer, mas tem como você vencer aquilo que aconteceu com você. Então, além da família, a gente pode
trazer para os profissionais da área, né, um psicólogo, e até a psicopedagogia, né, ela tem muita participação nisso, porque a gente tem momentos onde a criança está ali e ela está pronta para contar para nós. E a outra parceria que a gente tem muito é a igreja. Né? Nós sabemos que a igreja ela faz parte de um contexto da criança e é uma instituição, e essa instituição precisa estar acordada para esse tema. Né? Será que a sua igreja ela preocupa com isso? Será que a sua igreja ela cuida das pessoas que estão ali com ela? Será que a sua igreja, o ministério infantil é um ministério em que é protegido? Então nós precisamos acordar, porque muitos dos abusos aconteceram dentro da igreja. Infelizmente. Infelizmente. Por quê? Porque a igreja é um lugar onde todos podem ir, né? Todos têm o acesso. Sim. E é nesse acesso que o abusador ele aproveita da situação e traz esse trauma e essa marca para uma criança que não precisaria, né? Mas infelizmente passou por isso. Stefane, voltando um pouco para o contexto do ambiente escolar, quando você falou a respeito do desenho, onde a criança indica que pode estar sendo vítima de algum tipo de abuso, me remete à educação infantil. Mas e aquela criança que já está um pouco crescidinha, já no ensino fundamental, enfim, quais são as formas, quais são os sinais que ela dá de que ela pode estar sendo abusada? Não só os mais velhos, mas os mais novos também. Mudança de comportamento, né? Nós na escola, a gente sabe, né? Eu tinha muito esse hábito de perceber que algo estava diferente. Então a criança começa a ficar muito triste, a criança começa a ficar mais arredia, tem criança que fica mais agressiva, tem criança que desânimo, apatia, tudo que você propõe, não, eu não quero, professora, não, muito obrigada, não, hoje eu não tô legal. E aí você vai juntando tudo e você vai começando a perceber que há mudança no comportamento. Aquela criança era de um jeito, hoje ela está de outro jeito, né? E ele começa a perceber que o que fizeram com ele, né, isso não é geral, o que fizeram com ele, existem crianças que também começam a fazer com outras crianças. Né? Então eles começam a pegar nas partes íntimas dos amigos, né? Começam a fazer coisas que estão fazendo com eles em casa, enfim, no ambiente que ele está passando por essa situação. Então nós precisamos ficar muito atento, e aqui é um alerta, né? Para você mãe, para você pai, para você responsável pela criança. Fique de olho na sua criança, né? Fique de olho no comportamento. Fazia e não quer fazer mais, era alegre e agora tá mais tristonho, tem só momentos de alegria, tem só momentos de euforia. E eu costumo dizer que mãe e pai, diga todos os sims possíveis, mas diga também todos os nãos necessários. Então, isso é algo meu, mas que eu trago como um alerta. Essa questão de dormir na casa, né, do amigo, dormir na casa de um tio, até, né, tem um índice que é considerável, que é a questão dos avós, né? Não estou alarmando aqui, né? Não estou aqui querendo, eu só estou trazendo um alerta. Né? Cuidado com esse dormir na casa do outro. Eu lembro quando a minha filha era pequena, a mais nova, e ela dizia, mãe, eu posso dormir na casa do fulano de tal? Daí eu dizia, não. Ah, mãe, por quê? Eu falei, traz todo mundo pra cá. E lá em casa era cheio, né? Às vezes, eu moro num condomínio, às vezes eu acordava, tinha 12 meninas lá embaixo, né? Elas desciam colchão, pegavam o colchão das casas e dormiam todas lá em casa. Ela falava, mãe, mas por quê, mãe? Daí eu dizia para ela, existem coisas que podem acontecer à noite, que eu não estarei lá para te defender, e você vai ser marcada para toda a sua vida, né? Então, cuidado, né? Cuidado com quem você deixa, cuidado com a exposição do seu filho. E a gente tem tanta exposição hoje, né? Sim, a gente, na palma da mão, literalmente. Né? A gente vê tantos pais. Eu sei do seu orgulho de ter o seu filho tão inteligente, da sua criança ser tão amável, e você quer expor
para todo mundo, né? Mas cuidado com o que você coloca nas redes. Cuidado com o que você coloca à disposição do seu filho, né? A gente tem falado muito sobre adultização, né? E cuidado com o que você tem feito e falado para que o seu filho não viva a fase que ele tem que viver, mas viva sempre uma fase após. Stefânia, para a gente concluir essa conversa, como denunciar e quem pode denunciar? Quando eu falo denúncia, pode ser que venha à mente a impressão de que tem que levar a criança a uma delegacia. Sim, esse é um tipo de denúncia. Mas quais são as outras formas? A própria criança pode contar, denunciar, informar alguém, algum professor. Como falar sobre esse crime? Olha só, antes de eu contar como é que a gente chega até, eu quero falar, né, a respeito de algumas situações que a gente vive quando a criança está trazendo um relato de abuso, né? Cuidado, porque nós temos que ter algumas características que a gente às vezes não consegue. Primeira coisa, que quando a criança vier até você contar que está sendo abusada, não faça aquela cara, aquela fisionomia de espanto, né? Cuidado, por quê? Porque você pode amedrontar. Outra coisa, quando a criança chega para te falar, te contar, não coloque no colo. Não tente acolher, afagar, beijar. Por quê? Porque isso pode remeter aos momentos de abuso. Então, cuidado com o que você fala. Às vezes, você conduz muito. Fala assim, mas... E aquela hora, ele fez isso? Então, quando você traz essa condução, a criança que não tem tanto discernimento, porque ela confunde e às vezes ela não conta para você porque ela não sabe que é abuso ou carinho, ela confunde e fala, ele fez isso, e às vezes ele não fez. Outra coisa que é muito importante, a criança chega e aí a pessoa que está ouvindo, né, fala assim, mas ele fez alguma coisa, ele penetrou, Quando você conduz, a criança fica mais acuada, porque às vezes não aconteceu, e aconteceu só de ver as partes íntimas do abusador, né? Só de ouvir palavras grosseiras, palavras chulas. E quando a criança conta e você fala, mas só isso que aconteceu? Não foi só isso. Foi tudo isso, né? Então, cuidado quando você for receber essa criança contando para você e o jeito que você lida com esse momento, né? Não duvide da criança, falar assim, você tem certeza que aconteceu isso? Você não sonhou, não? Eu acho que ele estava brincando com você. Respeite a fala da criança. Ouça, diga a ela, eu confio em você. Obrigada por você ter me contado. Eu vou te ajudar. E não prometa sigilo. Por quê? Porque o abusador ele precisa ser denunciado. Sim. Né? E como que eu faço essa denúncia? Disque 100. Né? Disque 100 ou 180. Mas o 100 é o mais recomendável. E lá você vai ter todos os procedimentos necessários para trazer isso, né, para a existência de uma denúncia. Nós precisamos denunciar. E é tão interessante que eu sigo um Instagram de pessoas, né, que não é aqui do Brasil, mas fora do Brasil, nos Estados Unidos, que eles recebem, né, uma casa de famílias, né, que recebem as crianças que são abusadas e que estão em abrigos, mas estão esperando decisões, né? E essa casa é toda preparada para receber essas crianças, para vocês verem, eu estou contando isso para vocês terem noção do que é a gravidade. A gravidade da situação na vida de uma criança. E essa casa ela é toda preparada e tem combinados, né? Então, ao tomar banho, no momento de tomar banho, a pessoa que está, né, recebendo aquela criança, e é o primeiro banho dela naquele lugar, ela não sabe quem são aquelas pessoas, ela não conhecia até então, fazem um processo assim de conhecer, mas para estar dentro da casa é uma novidade. E quando a pessoa está ali e percebe que o momento de tomar banho é um momento tenso, há um combinado.
pode tomar banho sozinho, eu não ficarei aqui. Se você quiser tomar banho de roupa, você pode tomar banho. Por que eu estou contando isso? Porque às vezes você está com uma criança assim em casa, né? E você precisa ter esses cuidados. Por quê? Porque talvez era na hora do banho que ele era abusado. Né? Tem um outro combinado também que ao dormir, eles dormem sozinhos, né? Mas eles podem trancar o quarto. E claro que a outra pessoa também tem uma chave, conta-se que tem também, mas que não vai usar, só se for, né, caso extremo, e que não precisa cobrir. Porque às vezes a criança chega na cama, tem aquela coberta, eles já começam a se desesperar. Já fica apavorado. Já fica apavorado. Por quê? Porque era ao cobrir, embaixo das cobertas, é que acontecia algo que doía tanto e que marcou tanto a vida da criança. Então, é isso, né? Para a gente encerrar e dizer que os filhos são heranças do Senhor. Um assunto pesado, né? Delicado, mas que a gente precisa falar e nós estamos aqui para isso. Obrigada, viu, Stefânia? Obrigada a você. Muito obrigada e qualquer coisa, né? Tem meu Instagram e eu faço treinamentos, né, nas igrejas para líderes, para pais, para as crianças, porque as crianças precisam ser alertadas antes do abuso. Depois do abuso, acontece da gente trazer essa informação, mas a gente pode antecipar tudo isso. E é isso que a gente quer, prevenção, né? Obrigada. Obrigada, excelente entrevista. Obrigada a você também pela sua audiência. Até a próxima. Muito obrigada pelos participantes, é sempre muito esclarecedor.